Saudações, sou Shadiversity e este é o Honor Guard, um castelo fictício criado por mim, inspirado em diversos princípios específicos e significativos do design de castelos históricos. Neste vídeo vou mostrar quais são esses elementos. Vou dizer uma coisa, nada neste castelo foi por acaso. Modelei e projetei tudo do zero. Tudo foi projetado com intenção e propósito. Além disso, para vocês saberem, eu fiz uma espécie de curta-metragem cinematográfico do castelo, por assim dizer, que já está disponível no meu canal. Vou colocar um link que mostra o castelo com seus elementos, enquanto um texto identifica cada parte na tela. É muito bom de assistir, recomendo que veja. A primeira coisa que quero dizer sobre Honor Guard é que é meio que a minha homenagem aos castelos históricos funcionais e eficazes, e também a beleza e majestade dos castelos de fantasia, porque quando você olha para o design, há na verdade dois elementos proeminentes nesse projeto que você não encontraria em um castelo histórico, embora isso seja um pouco relativo, porque dependendo do período histórico, você pode encontrar elementos semelhantes, mas não os chamaria exatamente de elementos clássicos de castelo. As duas partes às quais estou me referindo são, na verdade, as duas torres. É a torre central aqui, com sua janela principal de destaque, e também a torre maciça ao lado, o donjon. Historicamente, era muito raro ter torres de tamanho tão incrível, embora pareça que certas torres de castelos chegaram perto desse tamanho, mas você vai notar que o design delas é um pouco diferente. O design do donjon em Honor Guard é realmente uma homenagem à clássica torre gigante de castelo de fantasia. Isso também se aplica à janela de destaque na torre secundária. Se você removesse a janela de destaque e o donjon, o castelo e o torreão principal ficariam muito mais historicamente autênticos. E o outro elemento disso é que eu realmente sinto, embora fosse muito difícil, que teria sido possível construir esses três elementos, a janela de destaque e o enorme donjon, no período medieval, com talvez um ou dois pequenos ajustes para torná-lo um pouco mais viável. Outra coisa sobre a torre central que quero destacar para você é que ela na verdade é bastante impraticável em seu design. Isso deixa o layout interno do castelo um pouco estranho, porque precisa haver suporte interno. Então, se você olhar para as paredes internas, vai perceber que embaixo da torre central, as paredes, na verdade, têm o dobro da espessura. E isso acontece porque ali as paredes precisam ser recuadas um pouco para realmente sustentar a torre central, já que a torre central é um pouco menor do que as paredes externas da torre principal ao redor dela. Na verdade, esse design é estranho. Historicamente, ao construir algo funcional, a torre central não seria considerada por ser muito impraticável. A questão é que, apesar disso, fica muito bonito e cria esse tipo de silhueta e destaque para o castelo. Então, dependendo do período, se você for um pouco mais adiante na Idade Média, isso se torna um pouco mais viável, porque o design dos castelos começou a ser estruturado tanto pela estética quanto pela função. Assim, considerando esse elemento, a torre central não é tão anti-histórica quanto parece. Mas é muito importante para mim apontar para você a falta de praticidade disso, o que também explica o motivo de não vermos tantos projetos impraticáveis como esse no período medieval. É assim que a guarda de honra provavelmente teria se parecido se realmente tivesse sido construída no período medieval. Para pura funcionalidade, mas como eu disse, projetei este castelo para ser um pouco menos uma homenagem aos belos castelos clássicos de fantasia. Na verdade, eu queria meio que mesclar os dois. O design histórico puramente funcional, com alguns toques de design de castelo de fantasia aqui e ali, mas sem exagerar, mantendo tudo muito fundamentado na praticidade. Um ponto importante a destacar sobre castelos históricos é que muitos deles eram caiados de branco. Não todos, e claro, isso era um pouco de extravagância, mas se as pessoas tinham dinheiro para isso, bem, parece que faziam mesmo. Existe um motivo pelo qual a Torre de Londres também é conhecida como a Torre Branca, porque quando você olha para ela pode pensar, bem, isso não parece realmente branca. Bem, na época medieval era assim, e claro, a Torre Branca não é o único exemplo. Por esse motivo, eu realmente fiquei tentado a dar uma camada de cal ao Honor Guard também, e eu teria feito isso, exceto pelo fato de que esse castelo, na verdade, tem um pouco de história de fundo.
Eu sou escritor e, na verdade, estou trabalhando nos ajustes finais de um romance de fantasia que vou publicar em breve. Para aprender a escrever, produzi muitos livros antes deste, com cenários quase sempre inspirados no período medieval. E depois de escrever o equivalente a 7 ou 8 livros, o último que escrevi, na verdade, ficou até que razoável. Embora eu ainda quisesse reescrevê-lo se algum dia tentasse fazer algo sério com ele, mas o lar do personagem principal é Honorguard, este castelo aqui. Esse é um dos motivos pelos quais quis projetá-lo, pois queria desenhar o castelo que inspirou minha história. E por isso, há alguns elementos neste castelo que são baseados na história e nos personagens que vivem nele. Uma dessas coisas é que a família que construiu o castelo e ainda vive nele é muito cavalheiresca e tem forte história militar. Eles valorizam mais a praticidade do que a aparência. Os ancestrais que o construíram e os atuais moradores não ligam para a aparência externa e acham fútil fazer o castelo brilhar de branco, pois não veem valor nisso. É assim que a guarda de honra apareceria com uma camada de cal nas paredes externas. Lembre-se, porém, que nem todos os castelos tinham essa camada de cal, então não pense que se algum dia você for projetar um castelo, precisa fazer isso também. Analise o contexto e decida sozinho. A próxima coisa que quero destacar é que, se você assistiu ao pequeno vídeo que fiz sobre guarda de honra, talvez perceba algumas diferenças entre o castelo que estou apresentando aqui e a versão de guarda de honra que apresentei no vídeo. E sim, eu fiz algumas pequenas, talvez nem tão pequenas, você pode até considerar melhorias significativas aqui e ali. Vale destacar esses pontos para que veja os detalhes a considerar ao projetar um castelo. A principal diferença é a inclusão de muros ligando as guaritas externas. E isso foi algo que eu considerei de tempos em tempos durante o projeto, e a princípio achei que não eram completamente necessários, mas depois de pensar melhor, percebi que as vantagens defensivas eram grandes demais, então acabei adicionando esses muros. A adição de muralhas e ameias ao redor do caminho que passa pelas guaritas cria um corredor da morte. Qualquer um que correr ou tentar atravessar as guaritas vai ser destruído de forma realmente brutal. Esse elemento de design, de ter duas paredes elevadas em cada lado de uma entrada ou caminho através de uma guarita, sempre me chamou a atenção quando eu via isso em castelos históricos, por ser extremamente eficaz e também mortal para qualquer um que tentasse atacar esse castelo. E eu os descrevi como zonas de morte, corredores da morte, e por muito tempo não havia um nome em inglês para isso, mas meus espectadores mais informados apontaram que existe um nome alemão para esse elemento de design. Esses espectadores destacaram isso no meu vídeo especial. Alguns espectadores já haviam comentado antes, mas é um nome difícil de lembrar. Agora finalmente recordei, gravei e vou compartilhar com vocês para que conheçam esse elemento de design, uma característica marcante e interessante para adicionar. Agora temos um nome para isso. É chamado de Swinger e é um elemento de design muito incrível. Uma das coisas que me preocupava na versão original do Honorguard era que, se o inimigo estivesse realmente determinado, ele poderia construir uma rampa de terra para evitar a primeira guarita, e isso era um pouco problemático. Eu não gostava disso. Ainda teriam que enfrentar as outras guaritas, mas poderiam simplesmente contornar a primeira. Então, ao adicionar uma fortificação completa, como as Vinger aqui, realmente torna tentar atacar a entrada principal deste castelo algo suicida além do que se pode imaginar. Isso levanta a questão: como conquistar um castelo tão fortificado quanto o Honorguard? Esse tema fica para outro vídeo. Eu pretendo totalmente fazer esse vídeo, mas simplesmente não posso abordar isso completamente aqui. Vou só dizer, é difícil. Há técnicas como construir um agar, uma grande rampa de terra e barro até as muralhas, mas isso exige um exército grande. Existem vários métodos, e nem sempre são eficazes, depende muito. Agars eram mais comuns no mundo antigo. De qualquer forma, eles não eram muito relevantes nos cercos medievais. Entre outras melhorias, agora tenho acesso às muralhas superiores da torre principal do portão, algo que faltou na apresentação anterior da guarda de honra. Dobrei o tamanho do celeiro interno e adicionei um grande trabuco no pátio, pronto para uso caso o castelo seja sitiado. Ele também tem rodas para ser reposicionado e apontado onde houver ameaça inimiga. O grande problema com isso é a elevação da guarda de honra.
A posição dela reduz a eficácia dos trabucos ao atacá-la, e com a elevação extra, o trabuco dentro das muralhas da guarda de honra terá alcance maior que qualquer atacante. Só é possível superar isso construindo um trabuco ainda maior. Mas, sabe, eu decidi me dar um presente e dar à guarda de honra basicamente o maior trabuco que o período medieval era capaz de construir. Esse trabuco aqui é equivalente ao Warwolf em tamanho, na verdade pode até ser um pouco maior. A maioria dos trabucos medievais era metade do tamanho deste aqui. Você vê aqui, o que dá à guarda de honra uma vantagem muito significativa para destruir equipamentos de cerco inimigos que possam ser usados contra ela. Eu adicionei uma porta e acesso às muralhas acima do grande salão. Mais um descuido ali. Este próximo é interessante. Veja, ao analisar mais profundamente o projeto que eu tinha feito, eu estava olhando para o hall de entrada. E isso basicamente é um nome mais bonito para uma zona de morte no design do castelo. É uma entrada falsa. Assim que o inimigo arromba a grade externa e o portão, ele se encontra em uma sala com outra porta e uma grade atrás dela. E acima do hall de entrada fica uma guarita com corredores de assassinato logo acima para lançar morte sobre qualquer um que fique preso ali enquanto tenta passar pela porta secundária. Mas, no design anterior da guarda de honra, o chão era feito de madeira e eu pensei, sabe, se o inimigo estivesse realmente preocupado ou determinado, eles poderiam conseguir acesso e simplesmente atravessar o chão, e isso significa que eles chegariam aos aposentos dos servos. E a partir dos aposentos dos servos, eles poderiam então acessar outras partes do castelo. Isso é um problema. Para resolver, removi os aposentos dos servos que ficavam embaixo, abri a sala da guarda sob eles e adicionei um teto abobadado, permitindo colocar piso de pedra na entrada, o que impede que atravessem esse chão com machados. Também fiz isso no telhado acima do tesouro. Para proteger o tesouro, não use um telhado de madeira que alguém possa atravessar com um machado. Teto abobadado, telhado de pedra totalmente fechado, ninguém invadirá o tesouro facilmente. Quero destacar que o tesouro visto em guarda de honra é uma representação sofisticada. Um medieval tesouro. Eu consigo imaginar o próprio rei tendo, sabe, alguns baús decentes, cheios de moedas ou qualquer que fosse a moeda do reino, mas a maior parte da riqueza dos reis e dos senhores no período medieval, na verdade, estava em seus próprios recursos. Quantos animais eles tinham? Ovelhas, gado, a terra sendo o principal, além de vários outros recursos, seja em especiarias, mercadorias, comércio, estoques de alimentos. Provavelmente vou alterar o tesouro da guarda de honra para algo mais realista. Porque, para a família que vive ali nesse cenário, no máximo eles provavelmente teriam só um baú talvez meio cheio de ouro na maior parte do tempo, e se esse baú algum dia ficasse cheio, eles se sentiriam realmente ricos. A riqueza da família está principalmente nos bens e no gado que cultivam e criam em suas terras. A quantidade de suprimentos que coloquei nos depósitos em guarda de honra já é considerada uma riqueza absurda. Valeria vários baús de ouro sozinho, mas o valor real está nos bens armazenados e protegidos. É meio difícil colocar castelos em categorias. Estou fazendo um estudo contínuo para criar uma lista mais abrangente de categorias de castelos. Ainda não está completo, então não está finalizado e não posso fazer um vídeo sobre isso, mas das categorias que aprendi até agora, Honorguard se encaixa em uma delas, que é a de castelo concêntrico. Isso acontece quando um castelo tem uma muralha externa adicional que fica muito próxima da muralha secundária logo atrás dela. Isso significa que ambas as muralhas podem ser usadas na defesa contra qualquer um que tente atacar os castelos. Mesmo os soldados posicionados na muralha secundária ainda podem atirar nas pessoas que estão atacando a primeira muralha. É um design de castelo muito eficaz. Na verdade, algumas pessoas afirmam que esse é o design de castelo mais eficaz. Você vai notar que as ameias das muralhas externas das duas linhas de defesa não têm aquelas coisas que conhecemos e adoramos.
elas não são necessárias, pois nenhum inimigo chega tão perto da primeira muralha a ponto de ficar abaixo da linha de fogo dos defensores, então não há razão para ameias ali. Sem necessidade não se coloca, já que são extravagantes e difíceis de construir. Mas, se alguém romper essa defesa e entrar no pátio externo, pode se aproximar da segunda muralha e ficar abaixo da linha de fogo dos defensores. Nessas situações, sim, você precisa de ameias. Claro, muitos castelos históricos teriam se beneficiado delas, mas nem sempre estão presentes. Não ache que precisa adicioná-las. Só são úteis quando realmente necessárias. Faz sentido. A muralha externa funciona como contenção do solo atrás dela. Isso significa que as muralhas realmente não podem ser derrubadas, porque se essas muralhas externas forem derrubadas, bem, a terra e pedra logo atrás delas, que servem tanto de barreira quanto a própria muralha. Para chegar ao pátio central, qualquer pessoa precisa enfrentar curvas e voltas bem acentuadas. Isso é vantajoso para impedir que alguém tente trazer arietes. Todas as casas de guarda são equipadas com várias grades para prender qualquer inimigo que consiga passar pela primeira grade e então lançar morte sobre eles através das fendas de ataque no interior. As casas de guarda, os winger e as paredes internas são todos segmentados uns dos outros, o que significa que se uma seção da muralha for tomada por um inimigo, eles não têm acesso a todas as outras partes das muralhas, pois estão realmente bloqueados pelas torres em cada ponto ou junção principal. As muralhas que possuem ameias voltadas para o interior estão em uma elevação mais baixa do que as muralhas atrás delas, o que significa que se o inimigo tomar alguma muralha com ameias internas, elas não podem ser usadas na defesa do inimigo que as tomou, pois a posição elevada dos defensores permite que atirem por cima dessas ameias voltadas para o interior. As ameias devem ser usadas em uma elevação mais alta do que qualquer pessoa contra quem você está tentando usá-las. Elas perdem o valor defensivo se estiverem em terreno mais baixo que quem as ataca. Você vai notar que as paredes do pátio interno não têm ameias voltadas para dentro. Isso significa que se uma seção for tomada, não há barreiras para protegê-los de ataques vindos de outras áreas das paredes, torres ou do topo do castelo. Além disso, só conseguem descer dessas paredes se tomarem uma seção com escada para o pátio ou trouxerem suas próprias escadas. Por isso, há um pouco de alvenaria atrás de cada torre na parede interna e as portas das torres podem ser trancadas por dentro, pois é assim que se passa de uma seção da parede para outra através delas. O castelo possui quase todas as características que imaginei que um castelo deveria ter. Há um grande estábulo com baias individuais para os cavalos. Acima dele fica o refeitório dos soldados, que também pode funcionar como uma espécie de estalagem para visitantes que não tenham posição alta o suficiente para ter um quarto dentro do próprio castelo. No refeitório dos soldados há todas as comodidades, como cozinhas e banheiros. Há um quartel para os soldados, uma ferraria totalmente equipada, abrigos para armazenar suprimentos e lenha para o inverno, além de um curral com abrigo para os animais também. O castelo não tem jardim devido à natureza da família que o habita. Em primeiro lugar, os tamanhos padrão da maioria dos pátios dos castelos não eram grandes o suficiente para cultivar uma quantidade significativa de alimentos que pudesse sustentá-los. As terras agrícolas geralmente eram cultivadas fora do castelo, e se houvesse algum jardim dentro das muralhas, seria para o lazer e uso da família que ali vivia, não necessariamente para o cultivo de alimentos. E se fosse para cultivar algo, seriam ervas e algumas árvores frutíferas. Um dos comentários que surgiu no meu vídeo sobre a guarda de honra foi o fato de que os celeiros estavam localizados mais para o centro do pátio, e muitas pessoas acharam que seria mais seguro se os celeiros ficassem encostados na muralha secundária para protegê-los de bombardeios. Esse é um princípio muito verdadeiro e sensato, e não há nada de errado em fazer isso. Eu optei por não fazer isso porque queria que os celeiros fossem grandes o suficiente, o que exigia altura, e como esses celeiros em específico são tão altos, colocá-los junto à muralha externa faria com que os picos dos telhados ficassem consideravelmente acima da própria muralha, o que significa que as muralhas não estariam realmente fornecendo cobertura total para esses celeiros.
De fato, ao posicionar os celeiros de forma mais centralizada, do ponto de vista de qualquer pessoa tentando atacar o castelo, agora eles nem conseguem ver o celeiro de onde estão. Isso, é claro, tornaria muito mais difícil para eles localizar e tentar bombardear os celeiros que estão localizados na parte interna do pátio interno, mas obviamente, devido à elevação da posição da guarda de honra, nenhuma máquina de cerco atacante conseguiria lançar projéteis e bombardear o pátio interno sem ficar ao alcance do trabuco dos defensores. E mesmo que os defensores não tivessem um trabuco por causa da elevação, seria muito difícil realizar um ataque de trabuco contra uma guarda que não estivesse ao alcance das flechas dos defensores. O celeiro dentro do pátio interno está ali, na verdade, para servir aos soldados e armazenar seus suprimentos. Os principais suprimentos e estoques de comida do condado, governado pela guarda de honra e pela família do castelo, ficam nos depósitos internos do próprio castelo. O campo de justa está localizado dentro das muralhas internas do pátio para a conveniência da família. Todos os filhos devem ser cavaleiros treinados de forma eficaz, prontos para servir ao rei sempre que ele precisar, e eles têm uma história honrosa de serviço valente deixada por seus antepassados. Então, ter um campo de justa totalmente equipado bem na porta de casa é muito conveniente para eles em seu treinamento diário. O pátio dos guardas de honra é, na verdade, uma área comunitária muito movimentada da vila ao redor. A cantina dos soldados é vista como a melhor taverna da região. Uma grande vantagem de ter várias guaritas e um design segmentado na defesa é que se algum inimigo conseguir entrar no castelo, ele teria que levantar 8 grades e abaixar 3 pontes levadiças para permitir a entrada do inimigo. Essas ações não são silenciosas. Levantar uma grade e abaixar uma ponte levadiça faria um barulho suficiente para alertar a guarnição de guarda à noite e acordar os soldados no alojamento. E isso foi só levantar uma grade e abaixar uma ponte levadiça, sem falar nas outras que também precisariam ser abertas para permitir a entrada de inimigos. Na verdade, esse design é tão eficaz que você pode abrir uma guarita, e enquanto a pessoa está indo para a segunda guarita, a primeira pode ser fechada enquanto a segunda é aberta, o que significa que nunca há, em nenhum momento, um caminho aberto para o interior do castelo. Você pode manter vários portões completamente fechados em cada etapa em que alguém está entrando no castelo, até chegar ao acesso ao torreão. Então, até mesmo tentar pegar o castelo com as portas abertas se torna impossível com esse tipo de design. Era comum haver uma capela separada do torreão, mas ainda dentro do pátio interno do castelo. Você vai notar que não há capela externa no pátio do Honor Guard, pois ela fica dentro do castelo. Agora vou explicar os princípios que usei no projeto do torreão. Esta sessão não será um discurso sobre os elementos padrão que você deve incluir no design do castelo. Vou fazer um vídeo dedicado a esse assunto. Vou compartilhar os elementos de design que considerei ao projetar este castelo e seu layout. Vamos começar de cima para baixo. Estou muito satisfeito com o design do donjon. Ele tem aquele clima clássico de fantasia e essa bela varanda que proporcionaria uma vista magnífica. Agora, em termos de função. A guarda de honra foi construída, na verdade, como um posto avançado de defesa e uma espécie de torre de vigia para uma nova ameaça que surgiu dentro do reino, no contexto de sua história e origem. É só que o novo Lorde nomeado, que na verdade era um soldado que lutou em uma revolta civil. Acho que não vou entrar em detalhes, mas ele achou uma grande ruína nessa terra isolada, de onde tirou toda a pedra para construir o castelo. Isso reduziu significativamente os custos, mas uma das características importantes deste castelo é a função de torre de vigia. Era necessário ter um campo de visão muito amplo, e esse é o verdadeiro motivo por trás da existência deste donjon. As janelas voltadas para todas as direções e o local de onde a ameaça pode vir está apontado exatamente para onde a varanda está voltada. O design foi bastante complicado porque eu queria torná-lo o mais viável possível para ser construído na vida real, e eu estava preocupado com a enorme quantidade de peso que ficaria sobre os cachorros que sustentam essa extensão.
Se eu fosse construir este castelo apenas pela funcionalidade, eu não teria estendido o andar mais alto, porque o único propósito disso é estético, porque fica muito legal. Não há necessidade funcional de ter matacães ou uma parede sustentada por cachorros nessa altura e elevação, mas eu realmente queria esse visual e isso cria alguns problemas. O telhado enorme que fica em cima está apoiado nessa parede de pedra e depois nos cachorros. O peso do telhado vai, na verdade, tentar empurrar ainda mais para fora a parede externa que está sobre esses cachorros. Então, a maneira que encontrei para resolver isso, e acredito que deve funcionar, é adicionando contrafortes internos que serviriam como uma espécie de grampo e peso para puxar a parede de volta para dentro e, com sorte, deixá-la mais estável. É para isso que servem essas seções dentro do andar mais alto do donjon. Elas estão ali, na verdade, para dar estabilidade arquitetônica. O peso desses contrafortes está situado diretamente sobre a principal parede de pedra de sustentação abaixo. Veja, há muitas coisas a considerar ao projetar um castelo e eu realmente tenho que dizer que esses detalhes mais finos do design arquitetônico teriam passado completamente despercebidos por mim se eu não trabalhasse em uma construtora e não tivesse aprendido alguns princípios importantes sobre estabilidade estrutural e design de casas, residências e edifícios. Uma das coisas de que eu me orgulho um pouco sobre a aparência externa e a estética do donjon é que as janelas externas estão realmente em linha diagonal umas das outras. Talvez pareça óbvio, já que é só a escada interna fazendo a curva ao redor. Mas se as escadas internas fossem tão próximas quanto as janelas, não haveria patamares ou espaço entre os lances de escada nos andares. Quando você sobe um lance de escadas, você precisa de uma parte plana para a porta do quarto naquele andar antes que as escadas continuem subindo. Isso significa que as janelas que acompanham a escada interna estão, na verdade, muito distantes umas das outras, mas ao prestar atenção ao tamanho dos patamares entre cada lance de escada, acabei criando um padrão repetitivo que nos dá esse visual externo. A maneira como faço isso é colocando uma segunda janela no lado oposto da janela que está situada onde fica o patamar em cada andar, e quando falo do patamar, é o patamar do lado de fora do quarto de cada andar da torre, então é realmente uma janela secundária no lado oposto que acaba posicionando a janela do lado de fora nessa linha diagonal. Eu adoro o visual de uma janela de destaque enorme. Eu acho que é um dos elementos mais bonitos dos castelos clássicos de fantasia da Disney. E se você olhar para os castelos da Disney, vai perceber essa grande e bela janela central. Eu também queria isso, mas havia um problema. Quando você faz uma janela enorme assim, normalmente ela não pode atravessar 2 andares. Se a janela é muito alta, o teto também precisa ser, resultando em um cômodo interno maior. Mas eu resolvi isso segmentando a janela em 3 partes. Ainda parece uma janela grande e alongada, mas os 3 segmentos da janela são, na verdade, os 3 andares internos da parte superior desta torre central. E assim, cada cômodo interno dessa parte superior, na verdade, tem uma parte daquela janela grande e marcante como janela principal. E claro, esses cômodos têm o tamanho adequado. Assim, ao invés de um cômodo interno grande devido à janela principal, fico com 3 cômodos de tamanho adequado. O efeito da janela segmentada em 3 partes, mas ainda parecendo uma grande janela de destaque, é um elemento de design do qual me orgulho muito. Além disso, 2 cômodos possuem lareiras, deixando os ambientes funcionais e habitáveis, e a vista deles é maravilhosa. Isso seria maravilhoso. Este amplo cômodo ao lado do salão de baile serve como sala de estar. Enquanto ocorre a dança, mesas e cadeiras são dispostas aqui para jantar, conversar ou outras atividades. Algumas pessoas me perguntaram por que coloquei o salão de baile no andar de cima. Após ver meu vídeo sobre guarda de honra, existe um motivo importante. Estabilidade arquitetônica. O cômodo é simplesmente grande demais para que um andar inteiro cubra todo o seu tamanho e comprimento, especialmente se esse andar precisar suportar pessoas, móveis e divisórias para criar cômodos separados.
Aqui é importante considerar alguns princípios fundamentais da engenharia, porque se uma viga estiver cobrindo uma distância muito grande, ela começará a ceder, a menos, é claro, que haja um pilar de sustentação embaixo para apoiá-la. Mas nesse caso, você teria pilares de sustentação bem no meio do seu salão de festas, e para um salão de festas, você quer que ele seja completamente amplo e aberto. Na verdade, a parte quadrada do castelo é tão grande que eu realmente adicionei uma grande parede interna de pedra que atravessa bem o centro, e essa parede central de pedra serve como principal suporte para o piso de madeira bem amplo e aberto do salão de festas. A parede central de pedra é essencial e dividiria o salão de festas ao meio se ele estivesse no mesmo nível do grande salão. Eu até poderia tê-lo colocado onde está o grande salão, mas teria que mover o grande salão, talvez para onde fica a capela, e ele ficaria menor do que eu gostaria. Eu pensei na ideia de colocar um arco enorme no meio dessa parede central de pedra para abrir o grande salão, caso ele estivesse em um nível mais baixo, mas haveria peso demais sobre esse arco e eu sinto que ele não seria totalmente estável. Isso mostra que o melhor lugar para o salão de festas é no topo da parte quadrada da estrutura principal, com um telhado acima que só precisa suportar seu próprio peso, sem pessoas, paredes ou móveis extras, apenas o telhado. Na época medieval, já faziam telhados desse tamanho, então isso não era problema. Além disso, com vigas expostas, eles ficavam muito bonitos, e assim é o interior do telhado do salão de festas. Então sim, o salão de festas fica no andar mais alto da parte quadrada principal da torre, por pura necessidade, mas a grande vantagem disso é que essas janelas grandes e bonitas acabam tendo uma vista incrível dos arredores do campo. O acesso ao salão de festas superior durante eventos é pela escadaria principal, localizada aqui. Apesar de haver acesso à escadaria pelos principais cômodos da família, essas portas normalmente ficam trancadas, impedindo que visitantes do salão de festas entrem nas áreas privadas do castelo. Uma das coisas que meus inscritos me perguntaram quando viram a apresentação do meu castelo foi: onde ficam os banheiros? Bem, eu não me esqueci deles. Na verdade, há 5 banheiros no castelo, todos localizados nesta seção da parede. Eles estão situados um acima do outro e são chamados de Garter Robes. Há um na área pública, para os visitantes do castelo usarem, e há Garter Robes nas áreas privadas e habitáveis, tanto onde ficam os quartos quanto as salas de estar, chegando até o salão de festas. Os Garter Robes estão posicionados de forma que todos os dejetos que caem deles vão para a mesma abertura principal dentro da parede do castelo, que leva até a fossa embaixo. Veja, eu considerei tudo o que pude nesse projeto, e acima de todos os banheiros, essa abertura dentro da parede do castelo vai até o telhado e serve como o principal dreno para a segunda metade do telhado superior quando chove. Isso significa que, quando há uma chuva forte, a água desce por essa seção, limpando tudo até a fossa, e da fossa há um dreno inclinado para que tudo seja levado pela gravidade, passando por toda a cripta, saindo do castelo, descendo pelo penhasco para ser descartado fora da vista e da mente. Então, a fossa, na verdade, tem um mecanismo de descarga embutido. Sempre que há uma chuva forte, mas é claro, se não houver uma chuva dessas por um tempo, acaba sendo o trabalho infeliz de algum servo pegar umas pás longas de madeira para empurrar o cocô pelo dreno e para fora do castelo. Este andar abriga os principais cômodos da família, cada um com sua lareira própria. Mas não quer dizer que esses são os únicos cômodos. Você tem os quartos mais altos na torre central, que também têm suas próprias lareiras, então são muito confortáveis e habitáveis, e a vista deles é simplesmente espetacular. E, claro, você ainda tem todos os cômodos adicionais no torreão até o topo. O acesso aos quartos superiores do torreão é feito, na verdade, por este nível. E isso porque esses quartos no torreão, exceto o que fica bem no topo, são considerados quartos privados. Os quartos do torreão abaixo deste nível estão completamente isolados e não há escada desta seção levando para os quartos inferiores do torreão. É como se o torreão fosse cortado ao meio.
O acesso aos quartos inferiores é feito por uma seção diferente. O acesso aos quartos superiores é feito por este andar. E há um motivo muito específico para isso também, que vou explicar mais adiante. Se o andar anterior é onde ficam os quartos, este andar é onde ficam as salas de estar, de fato, o principal solar. Agora, solar, não sei se pronuncia solar ou de outra forma, no contexto medieval de um castelo, é basicamente a sala de estar do castelo. É onde a família se reúne e passa a maior parte do tempo relaxando, se quiserem ficar dentro de casa. Diretamente ao lado do solar está a principal sala de jantar privada para as famílias que vivem no castelo e, ao lado da sala de jantar, há outro cômodo localizado na Torre do Torreão. E você só pode acessar esse cômodo através da sala de jantar, porque esse é outro espaço de convivência e relaxamento dentro do castelo. Há outro cômodo muito importante neste andar, mas ele está, na verdade, separado das áreas de convivência. E essa é a sala da guarda. E repare que não há porta das áreas de convivência para a sala da guarda. Na verdade, você só pode acessar essa sala da guarda pelas ameias acima dela ou pela sala da guarda secundária bem abaixo. E você acessa a sala da guarda secundária bem abaixo por essas escadas frontais que sobem e descem pelas torres frontais do castelo. Esta sala da guarda aqui está localizada diretamente acima da sala de entrada sobre a qual falei antes, e ela possui buracos de assassinato voltados diretamente para baixo, de onde podem lançar morte sobre qualquer um que fique preso embaixo. É também onde ficam os guinchos para a ponte levadiça principal e as duas grades que fecham o salão de entrada embaixo. E abaixo desse nível fica a principal área pública do castelo. É onde está localizado o grande salão e onde a corte é realizada dentro do castelo. Então, quando a corte está reunida, é aqui que os procedimentos judiciais acontecem e os cidadãos que vivem ao redor do castelo podem se aproximar do senhor com qualquer questão que precisem trazer a sua atenção. Para chegar ao grande salão, você precisa passar pelo salão de entrada, que mencionei ser, na verdade, uma característica defensiva do castelo, e então você passa por algo como um salão de transição dentro do castelo. Do salão principal, você acessa as escadarias que levam às demais áreas do castelo. Também pode servir como salão de banquetes extra quando o restante do castelo está cheio. É deste salão que você pode acessar a capela do castelo e, em seguida, precisa passar por outro salão para chegar ao grande salão. Este salão entre o salão de transição e o grande salão é como uma sala de espera para aqueles que querem se aproximar do Senhor. Também serve como área extra para grandes banquetes. Claro, a mesa do Senhor ficará localizada dentro do grande salão, mas você também vê uma lareira enorme ali, porque este salão também é um salão de destaque que faz parte desta seção pública maior. Você notará outra sala circular no donjon sem escadas de acesso. O acesso à sala é pela escada principal, sendo um quarto de hóspede simples. Cortando metade deste andar, revela-se o acesso que se pode ter ao castelo a partir das muralhas externas. Você vai notar que não há escada subindo deste cômodo, apenas descendo. Então todos os cômodos do torreão acima desta seção não podem ser acessados por este ponto de entrada. Na verdade, este cômodo inferior do torreão faz mais parte das muralhas externas do que do próprio castelo em si. Há uma porta que leva deste cômodo à grande escadaria que você viu em todas as partes do castelo. Não é possível acessar essa escadaria pela parte interna do castelo principal. Esta escadaria serve para acessar as ameias superiores do castelo a partir da parede central principal abaixo. Ela leva as ameias atrás do castelo principal e não há acesso ao interior do castelo a partir dessas ameias. Há uma escadaria secundária que leva ao telhado do castelo também, as ameias do telhado acima do salão principal e as muralhas do outro lado. É a ligação entre as ameias do castelo e das muralhas, e todas essas portas podem ser trancadas caso uma seção seja tomada. Abaixo do andar mais público fica o andar dos servos, onde estão localizadas as cozinhas principais, além do refeitório dos servos e os aposentos para aqueles que dormem dentro do castelo. Você vai notar que a entrada dos servos não tem um guincho nem uma grade, mas tem uma ponte levadiça com contrapeso. Não era possível instalar uma grade, pois acima havia janelas decorativas e o grande salão sem espaço para erguê-la. Você pode considerar isso uma fraqueza. Para resolver isso, você precisa passar por uma sala com um piso falso, característica desagradável e defensável para acessar a cozinha principal.
Ela foi feita de modo que, se algum inimigo invadir pela entrada dos servos no castelo, o chão embaixo deles se abrirá, fazendo com que caiam para a morte. Depois de aberto, não dá para passar por essa seção para entrar no castelo principal. É difícil imaginar que sobrevivessem à queda, pelo menos teriam ossos quebrados. E claro, há uma porta gradeada que dá acesso a esse fosso inferior, apenas para limpar os corpos depois que a batalha termina. Novamente, não há acesso a essa sala inferior do donjon a partir dos aposentos dos servos adjacentes a esta escada. Na parte inferior do donjon, a escada leva até a armaria e a sala de guarda inferior que vemos aqui. E você vai notar que há acesso àquela escada dos soldados que leva às ameias superiores do castelo, bem aqui na armaria. Ela está lá para que os soldados que defendem as muralhas possam acessar a armaria interna do castelo também. Essas portas também podem ser trancadas. Na verdade, a porta que leva da escada do donjon para a armaria é deslocada para evitar que as pessoas possam usar arietes para derrubá-la. Se eles conseguissem tomar aquela seção da muralha do castelo e depois arrombar a porta para entrar na sala inferior do donjon, ainda assim teriam muita dificuldade para acessar a armaria. Esta sala central aqui é, na verdade, muito escura porque não há janelas fornecendo qualquer luz. É uma sala de passagem para bloquear o acesso à armaria e às salas de guarda adjacentes, caso alguém tente chegar até elas pela escada pública ao lado. Esta sala de guarda inferior tem 2 janelas que fornecem luz, tornando-a mais funcional, e possui um teto totalmente abobadado para sustentar o piso de pedra acima dela. Não sei se você percebeu o que fiz aqui. Todas as seções que mostrei para você até agora, na verdade, mostram uma divisão interna dentro do layout do castelo. As ameias da torre de menagem, as salas de guarda e a armaria estão todas separadas das partes internas habitáveis do castelo. Isso significa que, se algum inimigo conseguisse tomar a parte da muralha do castelo que levava à torre de menagem, não haveria acesso dessas seções para as partes da torre onde o senhor e sua família estão vivendo. E eles precisam lutar seção por seção só para conseguir acesso às outras salas de guarda, onde, adivinha, haverá soldados e guardas esperando por eles. E eu cometi um erro. Há um ponto de acesso para as partes habitáveis do castelo, que é por esse lance de escada principal bem aqui, mas você precisa arrombar várias portas só para chegar lá. E essa escada pública está principalmente ali para levar até o salão principal de festas. E a maioria das portas que levam dessa escada para os aposentos residenciais geralmente também estão trancadas e barradas. A outra seção neste andar que é completamente separada das partes militares que acabamos de cobrir, e esses são os principais depósitos do castelo. Abaixo desse andar que acabamos de cobrir está a cripta principal. A cripta, na verdade, é dividida em 3 seções. Cada seção só pode ser acessada por sua própria escada dedicada, e não há nenhuma porta neste andar que leve de uma seção para outra. Para chegar a outra seção, você precisa subir a escada até os andares superiores para acessar a escada que leva à outra parte. Descendo pela escada principal, você encontrará o calabouço principal, e eu fiz o ponto de acesso ser a escada principal porque quando você sentencia um prisioneiro ao calabouço, não quer levá-lo por nenhum dos aposentos privados ou dos criados ou algo assim. Por isso é a escada pública. Se subir essa escada, chega ao salão de baile. Se descer, encontra o calabouço. O calabouço tem celas individuais para trancar as pessoas, e a sala ao lado dele tem uma característica muito sombria e desagradável chamada de oubliettes. Oubliette é uma palavra francesa, eu acredito, e significa um lugar para ser esquecido. É basicamente um buraco muito profundo, que não tem janelas nem luz, onde você joga as pessoas, tranca, e meu Deus, que lugar horrível para ser condenado. Muitas oubliettes tinham só um buraco de acesso, mas para evitar problemas, fiz apenas um buraco fundo, onde se joga as pessoas e só saem com uma escada baixada para elas. A próxima parte da cripta leva à cisterna principal do castelo, onde a água é armazenada e os servos passam regularmente para pegá-la quando necessário. A cisterna principal é abastecida pelo telhado superior do castelo. A água da chuva, quando chove, escorre para os ralos que levam até aqui. E claro, se a cisterna ficar cheia demais, há buracos na parte superior para a água escoar para o pátio secundário. Ah, na verdade eu me enganei. O subsolo é dividido em 4 seções, não 3. A terceira seção é a parte fedorenta do castelo.
É lá que você tem acesso à fossa principal e também ao Poço da Morte, pela entrada dos servos para retirar os corpos daqueles que infelizmente morrem lá. E claro, a última seção do subsolo é o tesouro, com sua própria escada de acesso e sua própria porta trancada. Meu Deus, esse foi um vídeo enorme, e se você ficou comigo até o final, eu parabenizo vocês. Muito bem. Mas é claro, espero que tenham feito isso porque gostaram e porque havia muito para mostrar. Quando eu disse que tudo sobre esse castelo foi feito intencionalmente, eu realmente quis dizer isso, e cobrir tudo em detalhes para fazer justiça ao que ele merece exige tempo. Acho que valeu a pena e espero que tenham se inspirado ou aprendido algo durante o processo. Muito obrigado por assistir, eu realmente aprecio isso e espero que você tenha gostado. Com certeza eu gostei e, meu Deus, tenho que dizer que estou muito orgulhoso desse projeto. Muito feliz com o resultado final. Este foi Honor Guard. Mais uma vez, obrigado por assistir e nos vemos na próxima. Até lá, adeus.